Tá linda? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Ó, ficou lindo, hein? Obrigado. O tema da mensagem está aqui no telão. Você pode falar esse tema da mensagem? Dá para a gente falar melhor? De novo? Você crê que existe poder na unidade? Amém? Efésios capítulo 4, vamos ler do 1 ao 6. Obrigado, Jesus. O Senhor vem porque, não porque a gente orou e porque a gente pediu, irmãos. Ele vem porque a gente precisa. Ele vem porque a gente precisa. Há um temor de Deus aqui. Há um temor do Espírito desse lugar. O Senhor está nos preparando, igreja. O Senhor veio para curar pessoas essa noite. Ele é o dono da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Eu amo Jesus porque Ele quebra alguns protocolos, sabe? Oh Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Efésios capítulo 4, você abriu aí? Peço para que você esteja atento. Efésios capítulo 4, verso 1 diz assim: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui. Você veio buscar aqui a sua vontade, ou você veio buscar a vontade de Deus? O que motivou você a vir a esse culto? Porque se você veio buscar a vontade de Deus, glória a Deus por isso, porque a vontade de Deus é que nos alimenta. É a vontade de Deus que nos alimenta. Eu disse pela manhã, e eu repito, que o maior problema da igreja, nós cantamos isso no nosso primeiro louvor. A perseguição nunca parou a igreja. O inferno não tem esse poder. O que pode paralisar uma comunidade de fé é a divisão, irmãos, é a desunião. A perseguição não pode parar a igreja. O problema é quando nós não entendemos para aquilo que nós fomos vocacionados. O problema é quando entra um individualismo no nosso meio. O problema é quando a gente deixa o propósito para buscar algo apenas que envolve a nossa vida e não o corpo. Irmãos, quando não existe unidade, não existe autoridade da igreja. A autoridade da igreja está na unidade dela. Você pode dizer amém? A verdade é que a vida cristã, ela só pode ser expressa em unidade.
A vida cristã que você vive, ela expressa, ela só é uma vida verdadeira, cristã, se ela é vivida em unidade. Só que essa unidade, ela não aparece de uma maneira simples ou como um passe de mágica. Essa verdade, à luz das Escrituras, ela precisa ser trabalhada, precisa ser mantida. Nós precisamos trabalhar pela unidade da igreja, pela unidade, a nossa vida no corpo. E eu quero falar hoje sobre 4 princípios para mantermos essa unidade. Eu quero falar sobre isso, mas antes de entrar no primeiro tópico, vamos definir o que é unidade. Unidade é uma harmonia espiritual de pessoas diferentes, mas que estão em volta de uma mesma fé, no mesmo propósito. Não é ser igual, irmãos, não é ser literalmente igual na forma de falar, na forma de se movimentar nos seus dons, nos seus talentos, mas ter uma harmonia espiritual que nos envolve em uma mesma fé, que aponta para uma pessoa, que aponta para um propósito. O primeiro tópico que eu quero falar está no versículo 1, mantenha a sua Bíblia aberta. O versículo 1 vai dizer, Paulo vai dizer: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vocês vivam de maneira digna da vocação que receberam. O primeiro tópico que eu quero falar aqui essa noite é que a unidade, ela vem por propósito. A unidade, ela vem por propósito. E qual é o nosso propósito? Paulo está falando sobre uma vocação, nós somos vocacionados para algo. E o apóstolo Paulo está falando que nós somos vocacionados, nós recebemos uma vocação do Senhor de andar em unidade. E a maneira digna de nós vivermos isso é andando em unidade. Olha que expressão interessante Paulo usa: rogo. Eu estou rogando a vocês. Essa palavra, irmãos, não é um simples pedido de Paulo. A palavra rogar no grego aqui, ela significa convocação. É uma exortação do apóstolo Paulo. É como se o apóstolo Paulo estivesse clamando para a igreja: igreja, eu estou clamando, eu estou exortando vocês. Eu estou pedindo para vocês prestarem atenção nisso. Não é o que eu estou pedindo que vocês podem deixar passar batido. Eu estou dizendo para vocês que vocês precisam se atentar a isso. É uma convocação a todo aquele que crê em Cristo. E qual é a convocação? Que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Irmãos, como é que a gente tem vivido o nosso evangelho? Se nós temos a vocação de andar em unidade, como a gente tem vivido essa vocação? Quantos de nós, né, pastores, já recebemos pessoas que perguntam, e talvez você já foi perguntado, você que é líder, ou você que está um pouco mais na caminhada cristã, e chegou alguém ao seu lado e falou assim: me ajuda a achar o meu dom, o meu talento, a minha vocação. E aqui está uma vocação comum para todo cristão: andar em unidade. Aqui está a maior vocação da nossa vida: andar em unidade com Cristo e com os nossos irmãos. Irmãos, em um mundo que ensina a gente a ser egoísta, andar em unidade, irmãos, só pode vir pelo Espírito. Andar em unidade é a nossa maior vocação. Andar em unidade, irmãos, no mesmo propósito, na mesma harmonia espiritual, isso é o grande desafio da igreja. Esse é o grande desafio de você que está sentado aí me ouvindo. Esse é o grande desafio, porque quando nós saímos daqui, quando estamos no nosso dia a dia, nós somos convidados a ser individualistas, a nos dividir por qualquer coisa, a nos separar por qualquer coisa. Eu provo você começando lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 2. Quando o homem peca, acontecem 3 tipos de separação em 3 níveis. Quando o homem peca, o primeiro rompimento, a primeira separação é de Deus, dos homens com Deus, da verdade, né? É do homem com Deus, ou seja, esse é o maior desejo do diabo para a nossa vida, é nos separar de Deus. Só que acontece o segundo nível, quando o pecado entra, além do homem se dividir com Deus, de uma maneira consequente, inevitável, ele se separa do próximo. Porque quando Deus indaga Adão, a primeira coisa que ele faz é apontar o erro e terceirizar a culpa. Foi a mulher que tu me deste. Houve uma separação do homem para com o seu próximo. E a terceira separação que o pecado faz, irmãos, é uma separação da nossa vida conosco mesmo, com a nossa história. O pecado quer nos afastar da nossa verdadeira vocação.
quer fazer com que você anule a sua verdadeira identidade em Cristo, de que você não conheça e nem exerça a sua verdadeira vocação, que é andar em unidade com os seus irmãos, que é andar em unidade com Cristo. Porque se eu tenho certeza, irmão, se você anda com Cristo, inevitavelmente você terá unidade com o corpo. Se eu não estou tendo unidade verdadeira com o corpo, é o meu relacionamento com Cristo que está abalado. Paulo está dizendo, vivam de maneira digna da vocação que receberam. Nós recebemos uma santa vocação, e essa vocação está em andar em propósito. Pessoas diferentes, sim, mas que têm um único propósito. E o nosso propósito é maior do que a nossa vida. O propósito que carregamos, o Senhor na qual rege a nossa vida, é maior do que os nossos desejos. É por isso que eu comecei essa pregação perguntando, você veio aqui buscar a sua vontade ou a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus está expressa no versículo 1. A vontade de Deus é que nós andemos em unidade, no mesmo propósito, confessando o mesmo Cristo, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, andando em unidade com os nossos irmãos. Nós não podemos deixar que nada nos separe. O pecado da vaidade, do egoísmo não pode nos separar. Irmãos, e eu preciso destacar aqui que unidade não é uniformidade. Existe uma diferença e talvez alguns de nós, a gente pode entender isso de uma maneira equivocada. Eu vou separar uniformidade de unidade. O que é uniformidade, pastor? Uniformidade é tudo aquilo que é igual de forma exterior, por fora. Uniformidade é se a gente colocar as mesmas camisas e sair para a rua. É a gente ter os mesmos jargões evangeliqueis, vamos colocar assim. É a gente ter, de repente, congregar na mesma congregação ou na mesma denominação. Isso é uniformidade. Mas unidade não, unidade é tudo aquilo que é igual por dentro. É o mesmo propósito, é a mesma fé, é o mesmo desejo de ganhar almas, é o mesmo desejo de perdoar quem te ofende. É o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, é aquilo que nos rege. Isso é andar em unidade. E andar em unidade é muito maior do que andar em uniformidade. Porque talvez eu possa estar com a mesma camisa que você, mas não estar com o mesmo coração que você. Eu posso estar na mesma denominação que você, mas posso estar com a mente diferente do que você. Talvez o propósito que o pastor Diego tem seja propósitos egoístas. Pode ser. E eu queria dizer para você, irmãos, que a vocação da igreja, a igreja ela não é redentora do mundo, a igreja não salva, a igreja não é mediadora entre Deus e os homens, mas a igreja conhece e torna conhecido aquele que salva e é o mediador entre Deus e os homens. A igreja é responsável nessa vocação, em conhecer a esse Cristo e tornar Ele conhecido pela unidade. É por isso que tem poder na unidade, porque a nossa vocação é tornar Cristo conhecido. Olha que interessante, quando eu olho para João 17, Jesus orando no versículo 21, ele vai dizer, Pai, Jesus naquele momento de aflição no Getsemane, ele vai fazer uma oração. E essa oração, estava eu e você incluído nela, estava orando por nós. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus estava orando por nós, dizendo, Pai, que eles sejam um, todo aquele que crê em mim, que eles possam ser um como nós somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus não será conhecido em Vargem Grande, no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Ele não será conhecido e nem vão crer nele por causa do seu poder, mas vão acreditar nele por causa da unidade da fé que nós temos. Quando a igreja se tornar um de verdade, um no propósito, um na sua profissão de fé, um na sua mentalidade, no seu coração, Cristo será revelado e conhecido. O maior desejo de Deus não é que ele conheçam o poder de Deus, mas que conheçam através da relação. É o relacionamento que revela quem Cristo é de verdade. Talvez você conheça alguém que já viveu milagres, viu o poder de Deus como nenhum de nós talvez tenha visto, mas não se converteu. Porque não é o poder, não é o milagre, porque o lugar que Jesus mais fez milagre não teve um arrependimento. Ai de vós, Corazim, não é isso que ele vai dizer em Mateus? O lugar onde ele mais fez milagre, não teve uma conversão. Mas no lugar onde as pessoas diferentes, Jamone, como nós, pessoas que deixam as suas diferenças de lado para viver um único propósito, para professar um único amor,
E esse amor que foi derramado na cruz do Calvário, para professar uma só fé, dizendo que Ele é o que salva, dizendo que as minhas teologia pessoal, os meus pensamentos pessoais não ficam acima daquilo que foi derramado sobre nós, a nossa vocação de revelar a Cristo. Na oração do Pai Nosso, quando Ele é indagado pelos discípulos, os discípulos vão perguntar: Senhor, nos ensina a orar. Aí Jesus vai revelar o coração dele para nós. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Livrai-nos, plural. O Pai é nosso, o pão é nosso, glória a Deus. O pecado é nosso, aleluia. O livramento também é nosso, o Pai é nosso. Não existe o meu Deus, o meu Pai, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus. O livramento não é meu, o livramento é nosso. O pecado não é meu, o pecado é nosso. O pecado não é seu, o pecado é nosso. Na medida que se você cair, o corpo caiu, um membro do corpo caiu. Sim, Jesus está expressando na sua infinita sabedoria, dizendo: eu estou levantando pessoas com mente coletiva, que não farão orações egoístas, mas orarão pelo corpo de Cristo, orarão pelo meu corpo. Elas estarão preocupadas não só com seus desejos pessoais, mas olharão para o corpo e verão a necessidade do corpo. Gideão e Isaías. Gideão, no capítulo 6 de Juízes, ele vai receber a visitação de Deus, o anjo do Senhor, uma teofania, ou seja, uma manifestação de Deus no Antigo Testamento, observando Gideão malhando trigo no lagar. E olha que interessante isso. Deus, ele se manifesta para Gideão e fala para ele assim: o Senhor é contigo, homem valente. Deus falou no plural ou no singular? No singular. Deus é contigo, homem valente. A resposta de Gideão revela o coração dele, pastor. No versículo 13 de Juízes, capítulo 6, ele vai dizer: se o Senhor é conosco, Senhor. Deus falou no singular, mas a resposta de Gideão foi no plural. Isaías capítulo 6, no chamado de Isaías, Isaías está explicando, está revelando aqui no capítulo 6 como foi o seu chamado. No ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E a orla do suas vestes enchia um templo. E eu via serafins com 6 asas, com 2 cobriam os olhos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E eles clamavam um para os outros. Clamar significa gritar, literalmente. Gritavam um para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E depois dessa revelação, Isaías vai falar: ó Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, Senhor, e habito num povo de impuros lábios. Imediatamente Deus dá uma ordem para um anjo. Esse anjo pega com uma tenaz uma brasa viva do altar, toca onde ele confessou, ele confessou que tinha um pecado. E depois Deus faz uma pergunta: e aí, Isaías, a quem enviarei? Quem irá por nós? Deus está falando pelo povo. Sabe o que Deus queria? Alguém com uma mente coletiva. Aí Isaías vai entender: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sou alguém que está interessado em servir ao corpo. Eu estou alguém que não está interessado em servir a mim mesmo. Não estou interessado em servir apenas o meu umbigo, não. Eu sei, eu também tenho necessidades. Eu posso ficar enfermo, eu posso perder o emprego, eu tenho também crise familiar. Mas eu entendi que o evangelho não se trata da minha vida, se trata de um corpo, Senhor. Eu preciso servir ao corpo. Toda palavra que eu receber, toda a revelação que eu receber, toda a bênção que eu receber, será para servir ao teu corpo, será para servir o coletivo. Todo dom que eu recebi, todo talento que eu recebi, toda palavra profética que eu recebi, eu vou servir ao corpo. Deus está levantando homens e mulheres com mente coletiva. Será que é você que está aqui essa noite, nesse domingo, dia 16 de novembro de 2025, Deus está levantando você, homem, mulher, jovem, uma mente coletiva que vai ser usada por Deus, que será tocado pela brasa de Deus, que será verdadeiramente alguém usado pelo poder do Espírito Santo. O segundo ponto: a unidade vem pela santidade. Verso 1 e 2, Paulo vai dizer que vivam de maneira digna. O que é viver de maneira digna do Senhor? É viver de maneira coerente. Calma aí, se eu fui vocacionado para viver em unidade, a minha vida precisa ser coerente com essa vocação.
Eu não posso olhar para essa vocação de andar em unidade e ter um comportamento totalmente diferente disso. Eu preciso honrar a vocação na qual eu fui chamado. Eu preciso mudar a minha forma de pensar. Eu preciso mudar a minha forma de agir. Eu preciso mudar a forma que o meu coração está motivado. Eu preciso viver de maneira digna do Senhor. Mas é importante dizer, Paulo vai dizer no versículo 2, sejam completamente humildes, dóceis, pacientes e suportem uns aos outros em amor. Pastor, como é que eu promovo a unidade? Como é que eu vivo essa vocação na qual eu fui chamado? Como é que eu consigo exercer esse poder investido no corpo de Cristo? Sendo humilde, sendo gentil, sendo paciente, suportando uns aos outros no amor. Eu amo porque o Evangelho nunca deixa a gente no buraco. Ele sempre dá princípios para que a gente viva de forma verdadeira aquilo. De modo que eu posso pensar, porque é isso que o Evangelho faz, nos tornar seres pensantes, porque a fé não é burra, a fé pensa. De modo que se eu estou vivendo uma vida que eu não estou florescendo de verdade, eu não consigo viver em unidade, onde eu enxergo só os problemas, mas nunca vejo a unidade do corpo, significa que o problema não é a igreja, talvez seja eu. Porque talvez eu não esteja vivendo e confundindo o que é a santidade. Santidade não é poder, santidade é caráter. O que é uma vida de santidade? Não é derramar poder sobre as pessoas, é ministrar Cristo na vida delas, é ter o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo é humilde. Por isso o padrão para que nós possamos viver em unidade, o padrão não é o mundo. O padrão não é o pastor Joel, o pastor Diego, a pastora Juliana. O padrão não é a Igreja Batista, o padrão é Cristo. O nosso padrão e modelo de fé, irmãos, é Cristo. É ser humilde como Cristo é humilde. É ser gentil como Cristo é gentil. É ser paciente como Cristo é. E amar como Cristo ama. O padrão de amor não é o teu que você aprendeu. Porque o nosso padrão de amor, ele é seletivo. O nosso padrão de amor é seletivo. A gente vai amar quem se parece mais com a gente. O amor de Deus não faz acepção de pessoas. Isso é tremendo. O amor de Deus em nós não faz acepção de pessoas. A nossa paciência se esgota na primeira buzinada no trânsito. Amém, homens? Na primeira fechada no trânsito. A nossa paciência se esgota quando alguém torce o nariz pra gente. A nossa paciência se esgota quando alguém não atende a nossa expectativa. A nossa paciência se esgota quando alguém não se amolda ao nosso padrão de vida. A nossa paciência se esgota quando a gente fala uma ou duas vezes e a pessoa não entende. Mas Deus não. Deus nos torna homens e mulheres misericordiosos. E eu não estou falando de você ser conivente com algumas coisas. Não é isso, mas até na maneira de exortar vai ter amor nela. Até na maneira de exortar os seus filhos, os seus irmãos, o seu marido, a sua esposa, você ser exortado pelo seu pastor, por um irmão da igreja, será com amor, será com a paciência de Cristo. Irmãos, pensa numa igreja, irmãos, onde as pessoas se servem com humildade. Eu quero dizer uma coisa que essa tarde o Espírito Santo falou comigo. Cansamos de orar por pessoas que às vezes atravessam problemas emocionais sérios. E que isso às vezes afasta as pessoas da igreja. Quantas pessoas adoeceram no percurso da sua vida? Talvez passaram por algum lugar onde foi ferida, onde foi machucada. Porque a igreja não é uma instituição com CNPJ, ela foi instituída no céu, não na terra. A igreja é composta de pessoas, irmãos, pecadoras. Nós podemos errar facilmente uns com os outros, né? Decepcionar as pessoas. E na maioria das vezes a gente não quer fazer isso, mas acaba fazendo. E às vezes algumas pessoas, irmãos, recuam porque a gente não sabe lidar emocionalmente com elas. É por isso que uma igreja que cresce em unidade, uma igreja que entende que cada um de nós precisa servir uns aos outros em humildade, sendo gentil, dóceis com a pessoa, tendo paciência, suportando em amor. Pastor, o que é suportar? É tolerar alguém? Não. A palavra suportar no grego aqui significa levantar. Meu Deus, isso muda completamente tudo.
Eu falei de manhã, eu peço para a gente repetir agora à noite também. Vamos mudar, já que a palavra significa suporte aqui é levantar, então vamos mudar isso. Então aqueles que levantam uns aos outros em amor, de modo que toda pessoa que cai, independente do que como ela caiu, irmãos, o meu papel é levantar essa pessoa com a palavra de Deus, é levantar em humildade, é levantar com o amor de Deus, com misericórdia, com a justiça divina. Sim, irmãos, nós somos chamados para isso. E eu estava falando sobre pessoas. O Espírito Santo falou assim, às vezes, sabe o que acontece? A gente está orando por coisas que deveriam acontecer naturalmente no dia a dia. Pessoas que precisam às vezes ser curadas emocionalmente. Pessoas que têm medo da rejeição. E está aqui no nosso meio talvez. Pessoas que têm medo de se envolver com outras pessoas. Pessoas que têm medo de se lançar de novo na obra com medo de se ferir. Eu não conheço talvez profundamente a sua vida, mas talvez você esteja aqui ou me ouvindo. Talvez você foi tão traumatizado, não só na igreja, mas na sua vida, que você tem dificuldade relacional, você tem dificuldade com afeto. E sabe onde você vai ser curada? No corpo. Não é fora do corpo que você vai ser curada. Ninguém é curado fora do corpo. Membro fora do corpo, irmãos, é membro amputado, morre. A igreja não é perfeita, mas ela continua sendo regida pelo Espírito Santo. Ela não é perfeita porque nós estamos nela, mas ela continua sendo o corpo de Cristo, o cabeça continua sendo ela. E Deus continua capacitando igrejas para viver em unidade. E talvez você esteja ferido, talvez você esteja de uma forma almática doente, mas eu sei que a sua cura virá no corpo de Cristo, na unidade. Pessoas que vão tratar você com amor, pessoas que vão tratar você com misericórdia, pessoas que vão fazer você enxergar o seu valor, que o seu valor está estampado na cruz do Calvário. E aí você vai ser curado, aí você vai se lançar na obra de Deus de novo, aí você vai voltar a vibrar e se alegrar e estar aqui cultuando, servindo a Deus. Sim, hoje é uma noite de cura para a nossa vida, uma cura no corpo, onde Cristo é o cabeça e derramará sobre nós óleo novo, unção nova. A unidade vem pela santidade, a santidade é o caráter de Cristo. Toda vez que você for conversar com alguém, irmãos, coloca Cristo na frente. Você vai ver que até quando a pessoa te confessar um pecado, vai sair virtude de você. Até quando alguém vir falar mal de alguém para você, se você colocar Cristo na frente, você vai ver como você vai promover a unidade no meio disso. E mudar a visão dessa pessoa que talvez está causando desunião, porque não entendeu a sua vocação. Porque quem entendeu a sua vocação não promove desunião. Não promove. Sabe por quê? Quando eu falei sobre suportar uns aos outros em amor, paciência, parece difícil porque a gente começa a pensar em algumas situações que a gente já viveu na igreja. Talvez você esteja vivendo na sua casa, com os seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa. Se você pudesse contar quantas experiências você já viveu, decepcionantes. Eu sei disso. E talvez a lógica, quando a gente quer encaixar na lógica o evangelho, a gente vai ficar talvez... A gente não vai conseguir vivê-lo se a gente tentar racionalizar o evangelho. É isso que eu falei. Se a gente tentar racionalizar o evangelho, irmãos, não faz sentido algumas coisas. Perdoar quem te ofendeu? Amar teu inimigo? Se você tentar racionalizar, faz sentido, sim ou não? Não faz sentido. E aí a lógica, quando a gente tenta trazer para a lógica isso, a gente pensa assim: eu já tentei tudo por essa pessoa e não deu certo. Eu já fiz de tudo pela igreja e não deu certo. O que eu tenho que fazer? Me afastar. O que eu tenho que fazer? Mudar o meu coração. O que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que ser diferente, tenho que ser mais astuto. Aí a gente confunde astuto com coração duro. E a gente não consegue mais viver a unidade do corpo. E algumas coisas espirituais pararam de fluir na sua vida porque você não consegue mais viver na unidade do corpo. Porque a lógica é: eu insisti na igreja, mas me decepcionei. Eu insisti em pessoas e as pessoas me decepcionaram. O que eu tenho que fazer? Me afastar. Mas a lógica do evangelho é diferente. Quanto mais a pessoa te ofende, você surpreende ela porque você tem perdão para dar. Quanto mais você investe na igreja, você não se decepciona porque você não faz pela igreja, você faz pelo Cristo da igreja.
Você faz pelo Senhor da igreja. Você faz pela vocação que você foi chamado. E se você quer viver o seu chamado, você vai viver na unidade do corpo. Tem como fugir disso? Não dá. A gente vai viver balizado nisso, nesse caráter de Cristo, que foi traído, foi passado para trás, foi injustiçado, foi passar por tudo isso. Eu louvo a Deus, porque Deus está levantando uma igreja que vai surpreender pessoas que talvez não entenderam a sua vocação. A nossa resposta será o amor. A nossa resposta será o perdão. A nossa resposta será a segunda chance. A nossa resposta será a alegria do Espírito. A nossa resposta será querer servir cada vez mais esse Deus poderoso que salvou a nossa vida. Não vai ser recuar, mas é avançar cada vez mais. A nossa resposta vai ser se lançar cada vez mais no amor de Deus. Glória ao nome de Jesus. É essa a igreja, irmãos. E porque você nasceu talvez com uma cultura familiar que talvez tenha tornado isso mais fácil de você viver. Mais fácil de viver como? Longe da unidade do Espírito. Talvez você tenha dificuldade de ser igreja de verdade. Talvez a sua formação familiar, e provavelmente foi, diferente da minha. Talvez você que está aqui não teve o impulso paterno que promove segurança, que dá destino. É aquela palavra que traz segurança para a gente. Talvez você cresceu um homem, uma mulher inseguro. Talvez você não teve na sua infância ninguém para te proteger. Talvez a sua cultura familiar foi uma cultura rígida, que não te ensinou a equilibrar afeto com coragem. Talvez você precisou passar por abandono, por traições, por traumas. Talvez você passou por momentos de escassez. E aí como você pensa assim, pastor, como é que eu me encaixo na igreja? Como é que eu me encaixo nisso tudo, se eu sou tão diferente das pessoas? Como é que eu me encaixo nisso tudo, porque eu não tive o mesmo apoio familiar que fulano teve? Eu não tive a mesma base de paz como fulano teve. Eu não tive a mesma estrutura emocional que fulano teve. Eu não tive a mesma estrutura espiritual na minha casa como fulano teve. Como é que eu vou viver sendo tão diferente? Aí eu respondo isso com a palavra. Paulo vai dizer que nós somos batizados no mesmo Espírito. Independente da cultura familiar que você foi desenvolvido, independente das tradições familiares, independente de outra religião que você veio, independente da sua formação de pensamento, você que aceitou a Cristo, você foi batizado pelo mesmo Espírito que cada um de nós que está aqui. É o mesmo Espírito trazendo uma cultura só, a cultura do céu, a cultura do reino de Deus que está agora sobre as nossas vidas. Essa cultura nos une, irmãos. Essa cultura faz você olhar e falar assim, eu não sou tão diferente, na verdade nós somos iguais. Porque nós somos selados pelo mesmo Espírito da promessa. Nós somos os mesmos filhos do mesmo Pai. Deus não é meu pai e seu tio, não é nem seu pai e meu tio, não. Ele é o mesmo Pai. Aleluia. Então pare de se excluir da igreja. Deus está chamando você de volta para a unidade do corpo. Deus está chamando você para viver a unidade do corpo, porque tem poder na unidade. Terceiro ponto. A unidade vem quando temos um Senhor em comum. Verso 3 e 4, acompanhe comigo. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Mas o verso 3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Irmãos, pelo que você tem se esforçado na caminhada cristã? Os seus esforços estão sendo depositados aonde? Talvez você está cansado, sabe por quê? Porque você está colocando o teu esforço no lugar errado. Não é a igreja que te cansa. Não são os problemas da vida que te cansam. Não é as perseguições do inferno, porque isso vai ter a vida inteira. Não é o desemprego que te cansa. Não são as dores da vida que te cansam. Não são as pessoas que não compreendem você que te cansam. É aonde você está colocando o teu esforço. Você está colocando o teu esforço no lugar errado.
Nós precisamos colocar o nosso esforço em manter o vínculo, a unidade do Espírito. Aonde a gente tem colocado os nossos esforços? Nós precisamos nos esforçar em cada oportunidade pela unidade do corpo. Quando você expressa um pensamento seu, na sua casa, com os seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa, o que essas pessoas estão recebendo de você? Alguém que está se esforçando pela união, pela unidade do Espírito, ou pela desunião? Quando você fala da igreja, quando você fala do Evangelho, o que os seus filhos têm ouvido de você? Eles vibram? Eles desejam também fazer parte de um corpo? A sua esposa tem ouvido isso de você? Ela tem ouvido um marido que se esforça pela unidade do Espírito? Esse marido tem ouvido da esposa alguém que se esforça pela unidade do Espírito? Os irmãos, vocês, quando estão nas mesas, lá fora, os não crentes, o que eles têm ouvido de você? Um esforço nosso em manter a unidade do Espírito? Ou a gente tem se esforçado para que as pessoas compreendam a nossa visão de Evangelho e não do corpo? Ou a gente quer fazer com que as pessoas entendam a nossa percepção de vida? Ou a gente quer que as pessoas se encaixem no nosso padrão? Ou a gente se esforça pela unidade do corpo? Irmãos, a unidade do corpo é simples, porque nós não criamos unidade. Quem cria a unidade é o Espírito. O que a gente tem que fazer é conservar. O que a gente tem que fazer é conservar isso. Aonde tem uma palavra, aonde tem um pensamento, aonde tem um comportamento que não está contribuindo com a unidade da igreja, é onde eu e você temos que entrar e falar: não, eu estou aqui para me esforçar, biblicamente, em oração, pela unidade de Cristo, pela unidade do corpo, no Espírito. E eu estou falando isso não só de uma maneira denominacional, eu estou falando unidade do corpo de Cristo de uma maneira geral, irmãos. Eu não tenho problema. Irmãos, eu prego tudo quanto é igreja. Eu tenho amigo de tudo quanto é denominação. E quando eu prego lá, irmãos, eu não prego denominação, eu prego Cristo. Eu prego Cristo. Quando eu converso com eles, eu prego Cristo. Porque Cristo nos une. Cristo nos aproxima. Cristo derruba todas as barreiras de diferença. Cristo é aquele que nos une, é o vínculo da paz. Ele é o único vínculo que a igreja precisa para avançar, para se manter unida. É o único vínculo suficiente para a sua vida cristã florescer. É Cristo. Glória a Deus por isso. Você sabe quais são as pessoas, irmãos, que florescem no Evangelho? Você sabe quais são as pessoas que crescem espiritualmente? Aquelas que param de competir. Para de competir. Para de se comparar com outras pessoas. Para de se comparar. Irmãos, a comparação é uma prisão silenciosa, sim ou não? A comparação é uma prisão silenciosa. Se a gente entrar, irmãos, nesse lugar de comparação, misericórdia, luta para sair disso. É uma prisão silenciosa. Sabe por quê? Porque a comparação faz você acreditar que você tem que ser igual ao outro. E se você não for igual ao outro, gera competição. E aí o vínculo e a unidade vai por água abaixo. Eu vou falar algo aqui no Espírito para você. No jardim de Deus, cabe todo mundo. Você é único. Você não vai ser cobrado porque você não foi o pastor Diego. Você não vai ser cobrado porque você não foi o Billy Graham. Você não vai ser cobrado porque não foi a Ivana, o pastor Joel. Você vai ser cobrado na eternidade porque você não foi você. Porque você não assumiu a sua identidade em Cristo. Porque você não honrou a sua digital. Você tem valor. Cristo morreu pela sua vida. Você não é só mais um no meio da multidão. Não, na cruz do Calvário, cada nome foi citado, irmãos. No coração de Deus, Ele estava morrendo por cada um de nós. Todos aqueles que acreditaram, que creem no seu nome, terão vida eterna. Você é importante, você é um membro importante para o corpo de Cristo. Você tem valor, sim. E isso não é teologia triunfalista, não. A gente tem que tirar as comparações do nosso meio
e promover a unidade do Espírito. Sabia, irmãos, que toda pessoa é um líder em potencial. E talvez você não foi estimulado para isso. Eu, por exemplo, nunca fui. A minha formação de vida nunca me fez enxergar que eu poderia ser um líder em potencial. E não no sentido de estar com o microfone na mão, mas de liderar minha vida espiritual, de liderar minha casa, ser um homem temente a Deus, um pai temente a Deus, um marido temente a Deus. Eu precisei passar por um processo dolorido, com 20 anos de idade. E foi dolorido. Talvez você nunca foi estimulado a pensar que você é um líder em potencial, mas todos nós somos um líder em potencial. Agora a questão é, se eu sou um líder em potencial, um líder tem algo em comum. Qual é? Todo líder é influente. Todo líder ele exerce alguma influência. Irmãos, quando você está envolvido numa convicção e você fala alguma coisa, você está influenciando ela. Não, pastor, eu não sou líder, não influencio ninguém. Mas quando você dá uma opinião, você está influenciando alguém. Mesmo que você não tenha o entendimento de que você está exercendo por consciência a liderança, está exercendo liderança. Quando você diz não, você está exercendo influência. Fulano disse não. Tem influência. Todo líder, irmãos, ele é influente. Agora a questão é, preste atenção nisso. O líder, ele nunca é neutro. Um líder sempre vai influenciar para o bem ou para o mal. Agora o Espírito Santo está, essa noite aqui, trazendo nesse terceiro tópico aqui, que é um tópico que talvez vai confrontar mais a gente. Eu peço para você redobrar a atenção, porque isso vai mexer com o nosso interior. Como é que você tem influenciado as pessoas ao seu redor? Que tipo de influência você tem exercido? Você tem influenciado as pessoas para o bem ou para o mal, irmãos? As pessoas estão desejando mais a Cristo? As pessoas estão tendo um olhar para outros irmãos, um olhar bom, um olhar de misericórdia, um olhar de amor? Ou a gente está contribuindo para uma influência negativa sobre a vida de alguém, sobre a reputação de alguém, sobre a igreja, sobre Cristo, sobre o Evangelho? Pastor, podia ficar só no tópico 2, né? Irmãos, conservar a unidade do Espírito requer trabalho, requer responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade. Não terceiriza não, porque cada um de nós, e agora depois dessa palavra então, não tem ninguém para onde correr. Você agora sabe que você é um líder em potencial, que você influencia. Use a sua influência para o bem. Use a sua influência para promover a unidade do corpo. Use a sua influência, irmãos. Irmãos, você pode estar vivendo o pior momento da sua vida, mas use a sua influência para promover a unidade do corpo. Use a sua influência para isso. Eu falei sobre um exemplo. Eu vou terminar a mensagem hoje cedo, glória a Deus. Você está comigo? Diga amém. Eu dei um exemplo hoje aqui sobre um time de futebol. Eu vi aqui um testemunho de um capitão de um time chamado Zinho. Quem acompanhou a Copa de 94 sabe, né? Esse Zinho jogou no Flamengo, jogou no Palmeiras. E é interessante que eles estavam no podcast e um outro jogador falou que eles tinham um atrito, ele e esse Zinho. Quem é flamenguista aqui sabe, né? Do Zinho. E aí ele estava falando que eles chegaram numa final. E aí o Zinho era capitão do time, ele sabia que tinham pessoas que tinham diferença com ele. E aí o Zinho chamou todo mundo lá no vestiário, na concentração, e falou assim: gente, olha, nós temos a casa lotada, nós temos toda uma torcida, e nós precisamos, eu queria que vocês falassem se alguém tem uma diferença comigo aqui, eu sou o capitão do time. E as pessoas falaram: não, nós temos isso contra você, o outro se levantou e falou também. Aí ele falou: tá bom, isso a gente pode deixar de lado, porque a gente tem um objetivo maior agora. A gente precisa ganhar um campeonato. Tem uma torcida inteira que não tem nada a ver com isso, que está esperando que a gente possa lutar aqui em campo por eles. Você vai entender onde eu quero chegar. Irmãos, eles foram campeão. Aí eu fico pensando, se um time de futebol tem a consciência que às vezes precisa deixar a diferença de lado por algo, por um troféu que logo vai ser esquecido, por pessoas que serão esquecidas, por um troféu que não tem relevância nenhuma para a vida espiritual de ninguém, para uma coisa que fica naquela emoção e a gente vibra. Irmãos, isso é para a gente pensar, nós somos o corpo de Cristo.
Será que a gente não deixa as nossas diferenças de lado por algo eterno, por algo maior, pelo nosso Rei, pelo nosso Senhor, pelo Deus que se encarnou, veio até a terra, se humilhou, morreu, morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida eterna? Será que a gente não pode deixar as nossas opções pessoais, as nossas diferenças para lutar, para ganhar mais almas para Cristo, para manter um corpo unido, para deixar as nossas diferenças de lado, para poder tratar as pessoas com humildade, com gentileza, com paciência, levantando as pessoas em amor? E detalhe, e nós não fazemos isso sozinhos, nós somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos revestidos pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém faz isso, irmãos, por intenção própria. Existe um poder do alto revestindo a nossa vida. Existe um Espírito que é santo sobre cada crente, capacitando você a amar, capacitando você para perdoar, capacitando você para viver em comunidade, capacitando você para viver o Evangelho. A gente não está sozinho. Sabe o que a gente tem que fazer? Deixar o Espírito Santo possuir a nossa vida. Deixar o Espírito Santo, deixar essa frieza espiritual que tenta roubar a nossa espiritualidade. A gente tem que deixar hoje aqui o Espírito Santo. Na nossa oração é uma só: Espírito Santo, me enche, porque eu quero promover a unidade do corpo. Eu quero fazer parte desse corpo. Eu quero viver a unidade do corpo, porque eu quero desfrutar do poder da unidade, Senhor. Espírito Santo, toma minha mente, toma meu coração. Tira essas barreiras que estão no meu coração. Irmãos, eu vou confessar algo para você aqui. A pastora que não está aqui, ela está passando mal desde ontem. Orem por ela. Está muito mal, bichinha, para não vir no culto é porque está com muito estômago, cólica, enfim. Mas ela não gosta que eu fale isso, né? Ela não gosta que eu fale algumas coisas. Mas pensando bem, quando nós, os pastores que estamos aqui liderando, a gente confessa nossas debilidades, eu acho que isso torna mais humano, né? Porque acho que o pastor é inatingível. Ou é o santarrão que está sempre no monte, com o rosto brilhando? Não. A gente peca. Se a gente não cuidar do nosso coração, a gente fica com o coração amargo também. A gente também é ferido. A gente também é caluniado. A gente também tem tentações. A gente também fica triste. Mas quando a gente olha para o corpo, quando a gente olha para a igreja, quando a gente olha pessoas saindo do pecado e se deixando ser tomadas pelo Espírito Santo, quando a gente olha pessoas, irmãos, falando assim: olha, eu tinha uma vida dessa forma e agora eu levo uma vida de uma outra maneira, agora eu tenho uma alegria do Espírito. Isso nos alegra. É isso que nos motiva a continuar vivendo a unidade do corpo. É vendo pessoas se rendendo a Cristo. É vendo pessoas se rendendo a esse Senhor. Aí quando eu olho isso, eu deixo as diferenças de lado, eu deixo tudo aquilo que tenta sediar o meu coração e falo: não, agora que eu vou me empenhar mais em viver o Evangelho, agora que eu quero mais me lançar, porque vale a pena viver o Evangelho, vale a pena se doar por almas, vale a pena se doar, irmãos, vale a pena perdoar quem te ofende, vale a pena amar quem te persegue, vale a pena viver o Evangelho, vale a pena vir para o culto, vale a pena, irmãos, vale a pena orar todos os dias, estudar a palavra todo dia, vale a pena estar em comunhão, vale a pena partir o pão, vale a pena orar junto, vale a pena tudo isso. Nós somos renovados. Terceiro e último ponto, quarto e último ponto. O quarto e último ponto é: Deus age na unidade. Deus age na unidade. Olha comigo o verso 5 e 6, você está com a Bíblia aberta? Ele diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Por que tem poder na unidade, pastor? Porque o poder está em nós. Porque, irmãos, a gente aprende a orar bem, né? A gente aprende, né? Na igreja a gente aprende algumas coisas. O poder não está em nós. Não é a entonação da minha voz. Não é nessa intensidade toda. Há poder na unidade, irmãos, porque quem está na unidade é Deus. Como nós lemos aqui, há um só Senhor, que é Pai de todos e está sobre todos. Deus não promove indivíduos individualistas, Deus promove o corpo. Deus age sobre o corpo. Deus dá livramento no corpo.
Deus, Ele exerce o seu poder no corpo, irmãos. Deus está sobre... É por isso que tem poder na unidade. De modo que você talvez nem esteja aqui muitas vezes, mas você está ligado no mesmo Espírito. E Deus está te dando livramento. E Deus está sobre a sua vida, governando a sua casa, governando a sua vida, porque você está no mesmo propósito. Deus age no corpo, irmãos. Deus age na unidade. É por isso que nós vamos para a rua, irmãos. E não é a quantidade de pessoas que vai impactar a terra, mas é Deus operando através da nossa vida na unidade do corpo. É o mundo espiritual reconhecendo que existe uma multidão de pessoas, mas existe apenas um só corpo. Tem muita gente diferente, personalidades diferentes, idades diferentes, mas existe um só corpo. E existe um Pai que está guiando esse corpo. E existe um Pai que está dando livramento a esse corpo. E existe um Pai que está capacitando esse corpo. E existe um Pai que está cuidando deste corpo. E existe um Pai que exerce autoridade sobre este corpo. E existe um Pai que está sentado no alto e sublime trono sobre o corpo. Está sobre aqueles que têm uma mentalidade de unidade. Deus não promove indivíduos, Deus promove o corpo. Por isso, o chamado de Deus hoje para nós, irmãos, é nós sermos uma igreja unida. A nós lembrarmos que existe um só Senhor. Quando você olhar assim, hoje a gente precisa, sabe o quê? Abandonar o nosso individualismo. Nós precisamos olhar para dentro de nós essa noite e falar: Senhor, será que eu estou sendo um homem, uma mulher egoísta? Me ajuda a ter uma mentalidade coletiva. Senhor, eu preciso deixar a minha teologia pessoal, porque talvez ela esteja até me atrapalhando, porque eu não consigo viver a unidade do corpo. Eu preciso olhar uma só fé, um só Deus, um batismo só Espírito, irmãos. Há um só Espírito. Quer andar em unidade? Uma só fé, um só Cristo. E eu termino. Ele vai dizer que esse Pai é sobre todos e por meio de todos. Eu encerro a mensagem aqui. Isso aqui é lindo, porque Deus, Ele age no meio do corpo, e no corpo tem muitos membros, e nenhum membro, Paulo vai dizer, ele é inferior ao outro. Todos nós temos a importância no corpo, de modo que eu estou pregando aqui, eu não sou mais importante que você que está aí. De modo que Deus não está agindo apenas em mim, Deus está agindo no corpo nesse momento. De modo que eu estou pregando, Deus está agindo através da minha vida, mas Deus também está agindo no meio do ministério de louvor. Deus está agindo nos obreiros que estão aqui na mídia. Deus está agindo na portaria da igreja, nos obreiros da igreja. Deus está agindo nos diáconos da igreja. Deus está agindo nos intercessores da igreja. Deus está agindo naqueles que chegaram agora na igreja. Deus está agindo por meio do novo convertido da igreja. Deus está agindo no meio do corpo, irmãos. Deus está agindo naquele que não tem tanto conhecimento, e aquele que tem muito conhecimento, Ele age no meio do corpo de maneira igual. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Deus age no meio do corpo. De modo que eu sei que Deus está agindo, porque tem pessoas que nesse momento estão intercedendo pela minha vida aqui. Tem gente que está aqui e está intercedendo. Deus brada essa noite. Tem gente que Deus está usando aqui, já está o coração queimando, doido para abraçar alguém. Eu sei disso. Você está doido para poder falar assim: olha, me perdoa, eu preciso ser um contigo. Essa é a noite da gente fazer isso. A pessoa talvez nem esteja aqui, mas você está liberando perdão para alguém, porque Deus está agindo já no seu coração essa noite. Você está perdoando quem te ofendeu. Você está perdoando aquele que te perseguiu. Você está perdoando aqueles que te feriram durante a caminhada. Você está liberando perdão, porque Deus está agindo através de você. Sabe, irmãos, quando a gente olha para o agir de Deus, a gente acha que é o poder, que é estrelinha na mão. Não é isso, não. O poder de Deus não é isso. O poder de Deus é a capacidade de amar, independente do que fizeram contigo. O poder de Deus é a capacidade de perdoar, independente do que aconteceu na sua vida. O poder de Deus é a capacidade de se alegrar, independente das circunstâncias da vida. O poder de Deus é estar em continuar caminhando esse evangelho, vivendo em unidade, independente do que aconteceu na sua vida.
Esse é o poder de Deus manifesto no meio da igreja. Sim, um avivamento pode acontecer quando nós andarmos em unidade. Deus tem poder para derramar sobre a PIB de Vargem Grande. Sim, Deus tem poder para derramar sobre cada um de nós. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Porque é como o óleo que desce sobre a cabeça, passa pela barba de Arão e vai até a orla. É como o orvalho do Monte Hermão que desce até os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Irmão, Salmo 133, esse ali hoje é aqui. É aqui que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. E da mesma maneira que o óleo desce sobre a barba de Arão, como ele está prefigurando, tem óleo fresco do Espírito Santo para descer sobre nós essa noite. Tem unção de Deus para descer sobre a unidade do corpo essa noite. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor diante dessa palavra, dizendo: Deus, eu quero essa unção sobre a minha vida. Se o Senhor tem óleo novo para mim, sobre a igreja, sobre o corpo, Senhor. Porque nós entendemos que o Pai é nosso, o perdão é nosso, o pecado é nosso, o pão é nosso, o livramento é nosso. E sim, tem poder de Deus sobre a unidade. Glória a Deus por isso. Fecha seus olhos, vamos adorar ao Senhor. Graça e paz, igreja. Toda primeira segunda-feira do mês, Mulheres em Oração, às 19h30. Às terças-feiras, às 6 horas da manhã, culto de oração. Nas quintas-feiras, às 19h30, temos o nosso culto do reavivamento. Gente, vocês sabem que tem às quintas-feiras, às 7h30 da noite? Por quê? Tem um culto infantil reavivamento. Você que é criança, mas esperamos por você. Aos domingos, às 10h30 e 19h, venha participar do nosso culto de celebração. Tão importante quanto cultuar é se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus. Participe da nossa escola bíblica. Às 9h, classe dos adultos. 9h15, classe dos adolescentes. Aos domingos, às 10h30, temos EBD Kids! Às 19h, culto infantil. Faça parte de uma das células da nossa igreja. Você pode encontrá-las através das nossas redes sociais ou com o Ministério de Integração localizados na entrada do templo.